Graça e paz abençoados, graça e paz família, graça e paz. Vamos que vamos para mais uma reflexão da graça de Deus. E este é o tema, contenda e vanglória. O apóstolo Paulo, ele usou essa expressão na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Obrigado vocês aí já nos comentários. Deixa o like de vocês aí, compartilha aí a mensagem, tá bom? Vamos que vamos. Estamos juntos, um forte abraço a todos. Graça e paz. Olha lá, Filipenses no capítulo 2, no versículo 3, o apóstolo Paulo disse assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada devemos fazer, disse Paulo, por brigas, contenda, ou por vanglória. Então, existem pessoas que fazem até alguma coisa, mas fazem a base da briga, da contenda, da discussão. Imagine um empresário, um empregador, ele tem lá o quadro de funcionário e tem lá um funcionário que recebe, é assalariado para prestar serviço. Só que o camarada não faz nada de ânimo pronto, não faz nada, sabe, para valorizar ali o salário dele, não faz nada por desempenho próprio, não. Eu trabalhei em algumas empresas e eu vi alguns colegas de serviço, que misericórdia. Parece que ele estava fazendo um favor ao patrão, sendo que o patrão pagava o seu salário. E eu via casos de funcionário discutir com o encarregado, com o supervisor, Se você está ali assalariado, ganhando seu salário certinho, você deveria, ou as pessoas que pensam dessa forma, que agem dessa forma, deveria agradecer a Deus, levantar, chegar no seu horário de serviço, sair no horário. Mas não. Muitas pessoas chegam tarde no serviço, quer sair mais cedo, falta demais. E quando o patrão cobra, ele quer discutir, quer até bater no patrão. Então, assim, abençoados, quando você desenvolve alguma coisa com amor, quando você tem prazer naquilo que você está fazendo, tem alegria, as coisas fluem. Agora, quando você faz a base ali da murmuração, aos empurrões, aos trancos e barrancos, não é isso? Por mais que você tenha um emprego excelente, um salário bom, você não desfruta daquilo. Por quê? Porque está em você o problema, sabe? A insatisfação com tudo, a insatisfação com a vida, com o emprego, com a família, não valoriza nada, não valoriza as coisas pequenas da vida. Fica alimentando-se de sonhos impossíveis de serem realizados e não se contenta com aquilo que tem. Nunca está satisfeito. Aí tudo que faz é como se fosse uma obrigação.
pessoa dessa não tem prazer na vida. E Paulo disse, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a você também, a você mesmo. Tem gente que gosta de diminuir o outro, né? Por exemplo, às vezes ele desenvolve ali o mesmo trabalho, a mesma função, no mesmo setor, mas ele se acha superior, talvez porque ele tem um conhecimento a mais em uma área, ou porque é amigo do patrão, do encarregado, aí começa a querer humilhar o próximo. E detalhe, se tratando de pessoas que conhecem o Evangelho, a gente vê isso. Aliás, não é que conhecem o Evangelho. Se tratando da religião, nós presenciamos isso dentro do sistema. Onde o homem, só porque recebeu lá um título pastoral, o camarada ele era irmão de todo mundo ali na comunidade, falava com todo mundo, atendia todo mundo bem e tal. Aí o pastor consagrou ele a evangelista. Ih! Quem já viu desse? A irmã do círculo de oração foi promovida missionária. Virou uma sargentona. Eu fui de uma instituição religiosa que a missionária foi consagrada pastora. E o pastor marido dela foi consagrado a bispo. Meus irmãos, pense em uma pompa. Pense em um estrelismo. Missionária não, pastor agora. Pastor não, agora é bispo. Uau! Fui promovido. Eu lembrei de um jovem que ele veio do interior, um jovenzinho analfabeto, de interiorzinho, né? Ele veio trabalhar em uma empresa aqui em Salvador, em Lauro de Freitas. E aí acho que o patrão, né, malandro que só, colocava ele no bolso, explorava, pagava um salário medíocre. E aí ele começou como ajudante, né, ajudante de negócio de depósito, né, depósito de material de construção. E esse menino, um tempo, ele me conheceu e ele me pediu para eu dar uns treinos para ele de luta, né? E aí eu dei uns treinos para ele e tal. E aí eu vi a humildade, a simplicidade desse menino, humildade, uma pessoa bem leiga, tá? Bem, sabe, matuto, né? Como diz aqui na Bahia. E aí eu incentivava ele no esporte e tal, ele trabalhava o dia todo e treinava comigo à noite. E eu lembro que promoveram esse menino na empresa. E aí ele ficou radiante, contando para todo mundo que ele foi promovido. Acho que foram assinar a carteira dele, ele começou, a carteira não tinha assinado, e aí depois foram assinar a carteira e o patrão promoveu esse jovem. Ele começou como ajudante ali na empresa de material de construção. Aí disse que ele saiu contando para todo mundo que ele foi promovido. Quando eu perguntava a ele, e aí, você foi promovido o quê? Você era ajudante? Ele, eu fui promovido, agora eu sou servente. Agora eu sou servente. Então, a alegria dele, né, de sair de ajudante para passar a ser servente. Mas ele achou aquilo radiante. O patrão usando de má fé. Então existem muitos obreiros no sistema religioso que quando são promovidos, eles são obreiros, né? E aí eles são promovidos lá, no caso, a diáconos, né? Evangelistas, missionários, presbítero. Nossa! Aí aquilo sobe para a cabeça,
já não pega mais na mão do irmão, paz do Senhor, não abraça mais. Pode, Senhor. Agora senta em um lugar especial na congregação, tem que sentar lá na tribuna de honra pastoral, né? É isso? E tudo que a partir daquele momento ele passa a fazer é por contenda, é vanglória, é se achando melhor do que os outros, né? É superior aos demais irmãos. Infelizmente é isso que acontece dentro da tradição religiosa. A soberba, a prepotência toma ali os corações de tal forma. Agora é engraçado que Cristo deu exemplo totalmente contrário disso, né? Eu vou ler o contexto. Portanto, versículo 1 do capítulo 2 de Filipenses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos e compaixões, completai a minha alegria para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Olha que lindo, né? Para que todo mundo tivesse ali o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, andasse todos no mesmo espírito, é isso que Paulo estava falando. Versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atentando cada um para o que é propriamente seu, mas também para o que é do outro, que você venha honrar o outro, ver o dom do outro, reconhecer o talento do outro, a graça na vida do outro, a capacidade no outro, no teu próximo. Versículo 5, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento, e o sentimento aqui é traduzido por atitude, e você vai entender por quê. Qual foi a atitude que houve em Cristo? Versículo 5, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Versículo 6, que subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação, orgulho próprio, soberba, ser igual a Deus. Sabe? Versículo 6, né? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Versículo 7. Mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Quer dizer, humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Versículo 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. E aí vai dizer que pelo que também Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, você vê a humildade que havia em Jesus, a simplicidade. Subsistindo em forma de Deus, ele não teve por prepotência, por orgulho, sabe, se colocar como Deus. Mas ele se colocou como servo. Ele disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. Ele dizia que melhor coisa era dar do que receber. Então, o Paulo repete também essa palavra. Então, Jesus também disse que entre os discípulos não era para eles se referirem às pessoas como pai, e ali era pai na fé, a mestres, a senhores, porque diferente dos gentios, das pessoas pagãs, entre eles não deveria haver desigualdade ou superiores, né? Porque só Cristo ali era o cabeça, era o líder. E eles eram apenas irmãos. Nós somos irmãos. A igreja em graça, o povo da graça de Deus, se coloca nessa posição. Sabe? Não tem entre nós superiores. Nós não ficamos presos a nomenclaturas, títulos eclesiásticos. Não porque eu sou pastor em graça, não porque eu sou líder em graça, não porque eu sou um melhor canal da graça de Deus aqui no YouTube, não porque eu tenho mais seguidores, não porque eu sou mais popular, mais conhecido. Tudo bobagem, irmão. Tudo bobagem. É a graça de Deus. A palavra dele é do Espírito. Um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. Então, que tudo que
estiver em nossas mãos fazer, seja por palavras ou por obras, que nós devemos fazer com amor, com graça em nossos corações, com verdade, sem contenda, sem briga, né? sem desavença. Ô, irmão Elcio, mas aí parece contraditório, irmão Elcio, porque aí, irmão Elcio, eu vejo vocês batendo no sistema. Irmão, a gente está batendo no sistema, mas não é para tentar ser igual ao sistema, não é para tentar se colocar como superior ao sistema. Não, a gente bate contra uma doutrina errada, tá? Porque se eu tivesse batendo no sentido de ciúme, ou no sentido de inveja, ou desejando ser o que eles são, eu estaria trabalhando, ou nós estaríamos trabalhando na linha que eles trabalham, que é vender bênção, vender óleo, vender azeite, vender flor, vender isso, vender aquilo outro. Aí alguém pode dizer assim, irmão, mas aí a gente não ia aceitar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantas pessoas tem aqui no nosso canal? Tem aqui 17 mil e pouco, 17.200 e pouco inscritos. Quantas visualizações nós temos aqui diariamente? Acho que menos de 200 visualizações, 300, se muito chegar a 400 visualizações. Então se nós, né, para aqueles que pensam que não, vocês batem no sistema porque na verdade vocês têm inveja do sistema pentecostal, vocês têm inveja daquele pastor do cabelo lambido que vai lá para o estádio e enche o estádio. Que inveja, irmão. Se nós que pregamos o evangelho da graça tivéssemos inveja dessas pessoas, a gente abandonava a pregação da graça, que tem poucas visualizações e poucos seguidores. E como nós conhecemos a Bíblia, a gente inventava congressos de avivamento, labachúrias, técnica de hipnose. Eu voltava tudo aquilo que eu aprendi no sistema. Colocar a mão na cabeça das pessoas, induzir as pessoas a caírem, expulsar pseudos demônios. É isso que a religião tem, é isso que a religião propõe, proporciona, prega, fala. E é isso que a multidão quer. Então, se nós tivéssemos inveja, não, nós não temos inveja, pelo contrário. Eu particularmente tenho nojo, não das pessoas, obviamente, eu tenho nojo da mentira, da religiosidade, do engano, da enganação, da barganha, sabe? Do comércio no templo, ou nos templos, que somos nós. Assim como Jesus entrou naquele templo com um chicote, quebrou tudo ali, mandou todo mundo correr, esse chicote da graça, né, está nas nossas mãos, para bater de frente com o sistema e tapar a boca dos contraditores. Esses homens que ficam comercializando nos templos de Deus, que somos nós, ou seja, nas pessoas, vendendo mercadoria, transmitindo uma mentira, um engano com o nome de bênção de Deus para as pessoas. Então, não é questão de inveja, irmão. Aí tem algumas pessoas do sistema religioso, quando ouvem nossas mensagens, eu já ouvi isso, tá? Estou falando de coisa porque já chegou até a minha pessoa. Esses pregadores, esses irmãos que pregam essa pseudo graça aí, na verdade são pessoas frustradas. Eles dizem assim, são pessoas frustradas que se decepcionaram com a igreja. Mas eles têm que entender que eles não podem crucificar a igreja de um modo geral, porque se o pastor dele errou com ele, que ele saísse e fosse para outra igreja de outro pastor. Não, abençoado, vocês estão equivocados. Eu não tenho ódio nenhum das chamadas igrejas que eu saí. Eu não tenho raiva nenhuma dos meus pastores que eu tive aí, acho que uns 3 ou 4. De jeito nenhum. Pelo contrário, eu os amo em Cristo. Sabe? Eu não briguei com ninguém no sistema, eu não me rebelei, não dividi igreja, nada disso. Mas você se frustrou lá com seu pastor e aí abriu uma igreja se dizendo pregador da graça. Isso é dor de cotovelo. Que dor de cotovelo, meus amados? Pelo contrário, as chamadas igrejas que eu saí, tá lá tudo no engano, na mentira. Você olha para a cara dos líderes, está lá todo mundo com aquela cara de bicho, sabe? Por quê? Porque continua no engano, na mentira, explorando as pessoas e tem consciência disso. Agora olha para minha cara, olha para minha cara. Estou em paz com Deus, irmãos. Eu me alegro com 2, 3 irmãos que recebem a palavra da graça, com vocês aqui no YouTube, até os irmãos que não estão dando like aí, eu amo vocês, mas deixa teu like. Mas eles pensam que nós temos inveja do sistema. Se fosse para ter inveja, a gente ia tentar copiar. Pelo contrário, eu quero a distância daquele engano deles lá.
Amém, meus amados? E, velho, não, você fala isso porque você vê lá o pastor rico lá, o pastor com templo lá, e vocês ficam aí com uma dificuldade para manter uma estrutura em graça. Ô, irmão, fala sério. Fala sério. Eu quero colocar a cabeça no meu travesseiro, dormir em paz, ministrar uma palavra que traz liberdade de espírito, que traz calma, né? Descanso para nossa alma. Eu quero viver atribulado no sistema. Tem que vir amanhã porque Deus vai bradar na terra. Ah, e só lá na igreja. Não, porque nós estamos nos 7 dias de jejum e você não pode perder a tua vitória. Se você vier 6 dias e faltar o 7º, você quebrou a aliança. Olha, quebrou a aliança. Aí você entrou no propósito do jejum de Daniel, 21 dias, e no final do jejum de Daniel, vocês sabem que tem isso, né? Vamos entrar no propósito de jejum de Daniel, 21 dias de jejum, e no 21º dia, no último dia do jejum, você vai me trazer aquela oferta. Você vai me trazer não, que aí eles vão se entregar. Vocês vão trazer aquela oferta para Papai do Céu. Aquela oferta ungida, consagrada, aleluia. O teu melhor, a tua primícia. Depois, no último dia do jejum. No último dia do jejum, você vai apresentar o teu melhor para Deus. Ah, deixa eu aproveitar aqui também. Eu já gravei uma mensagem, já falei aqui nos grupos, mas tem gente que não atenta para isso. Nossa, mas tem gente aí caindo numa mensagem que o irmão Everaldo Leite ele faz, se eu não me engano, ele foi pastor do sistema lá da Pomba, né? E ele faz vídeos fazendo sarcasmo, né? Do sistema religioso, fazendo chacota, ironizando, né? Aí ele diz que está vendendo o óleo de Israel, a terra de não sei de quê. Ele diz que está fazendo a campanha de não sei das quantas. E ele faz tipo um teatro, né? Para denunciar o sistema. É a forma que ele achou para despertar curiosidade, né? Só que ele interpreta tão bem, ele faz tipo uma peça teatral. A esposa dele participa com ele, dizendo que ele estava vendendo areia de não sei das quantas, e a esposa mesmo interroga ele, alguma coisa do tipo. E a última que ele aprontou aí é uma que está dando visualizações, e foi o que ele queria, né? Ganhar visualizações, claro. Mas eu fico analisando, gente, como as pessoas, e até muitos irmãos em graça, como as pessoas têm a facilidade, sabe? Eu até preguei uma mensagem sobre isso, de condicionar a sua mente em uma coisa sem analisar direitinho, sem pesquisar. O que tem de irmãos em graça compartilhando isso, porque o irmão lá, Cláudio, o Everaldo Leite, ele está dizendo que o Davi que ganhou o Big Brother é a ovelha dele. E aí ele quer lá quase... o cara lá ganhou acho que 3 milhões no Big Brother, e ele está cobrando lá o dízimo, né? Desses 3 milhões, 300 mil, alguma coisa. E o povo está acreditando. Tem gente em graça reproduzindo isso como verdade. Ô, irmão. Não, o irmão ali faz de uma forma irônica. Pelo contrário, o irmão tem muito entendimento na graça e ele bate contra o sistema, viu? Esse irmão Everaldo Leite. É um que usa óculos, assim, que tem um cavanhaque assim. Mas tem muitos irmãos aí compartilhando como verdade absoluta. Tome cuidado com essa interpretação deturpada que eu vi em umas páginas aí de outras redes sociais. O que tem de gente chamando o camarada de lobo devorador, de cão guloso, e BBB, bababá, TTT, tá. Só que não, irmão, ele não é nada de pastor de Davi, coisa nenhuma. Ele está interpretando, ele tá mostrando de uma forma irônica que é isso que o sistema religioso faz com as pessoas, né? Não, porque se você está próspero é porque eu consagrei a sua vida no altar, então você tem que dar o dízimo. Eu fui de uma igreja evangélica, que quando os irmãos passavam muito tempo sem ir na reunião,
Os líderes mandavam os obreiros ir lá saber como os irmãos estavam, mas não era preocupado com a saúde dos irmãos, com a espiritualidade. Era preocupado com o dízimo que tinha deixado de entrar, irmão. Hã? Eu cansei de ver isso, não só foi nenhuma não, umas duas que eu participei. Tinha irmãos que até por questão de idade não podia estar nas reuniões, os pastores mandavam e até o irmão Elcio ia no meio. Eu não coagia ninguém não, mas eu ia com outro obreiro, o tesoureiro, eu lembro que o tesoureiro ia na casa de certos irmãos, e eu ia também com o tesoureiro. Chegava lá, o tesoureiro contava aquela história, Baratino, não sei o quê, saudade do irmão, o pastor mandou, e o pastor não ia, mas mandava o funcionário, né? Eu ficava ali olhando. Hã? Não, porque vocês nunca mais apareceram, vocês estão bem, tem que ter cuidado por causa da comunhão. Aí os irmãos diziam, meu irmão, em breve eu vou aparecer. Eu vou no culto de Santa Ceia. Ah, porque o pastor mandou vir aqui e vocês também têm dado dízimo. Já ia direto no assunto. Tem dado dízimo. Vocês sabem, né, irmão? Devorador. Devorador era o pastor. Pastor que era devorador, rapaz. Então é isso que o irmão Cláudio Everaldo Leite está transmitindo nessa mensagem que ele está usando de ironia. Tá bom, abençoado? Tem até gente da graça aí reproduzindo isso achando que é a verdade. E outra foi que uma irmã deixou de ir lá na reunião, acho que questão de saúde, né? E essa irmã recebeu um benefício, alguma coisa na justiça. Os pastores souberam, foram na casa da irmã, a irmã já tinha um tempo sem congregar. Eles foram na casa da irmã, pediu o dízimo da irmã e mais uma oferta especial. O marido da irmã virou o capeta. Não gostou da ideia, porque ninguém ia lá visitar a mulher dele. Aí no dia que ela ganhou o negócio da indenização, foram para a porta dela. Você acredita que essa pseudo pastora persuadiu essa irmã, a ponto que naquele tempo não tinha Pix, não tinha nada, a ponto dessa irmã na boca do caixa tirar lá um valor, se eu não me engano, na época, se eu não me engano, né, se eu não me engano, o valor do dízimo foi R$900 que essa pastora recebeu, que foi buscar lá na casa, fora a oferta que ela ainda pediu, que disse que o dízimo já era de Deus. Não, o dízimo já é de Deus e nós viemos buscar o dízimo que é de Deus. Agora, pasmem, esse povo dizia pregar o evangelho da graça. É isso mesmo, eles diziam pregar o evangelho da graça. E essa irmã teve que dar, acho que R$900 de dízimo e ainda deu uma tal de uma oferta especial. Depois disso, essa irmã não quis conta mais com esse povo. Segundo informações que eu tive, ela começou a andar na igreja do véu, porque lá não dá o dízimo. Olha porque ela saiu de lá, justamente porque foi cobrado o dízimo. Para onde ela foi? Para o lugar que não dá dízimo. Ah, então lá ela não vai dar nada. Quem disse? Lá não dá dízimo no sentido da palavra em si. Mas a coleta para não sei o quê, a coleta para missão, a coleta para reforma, a coleta para isso, a coleta para aquilo, a oferta especial para não sei o quê, a coleta para isso. Quando vai somar, dá 3, 4 vezes o valor do dízimo. Como dizia o saudoso, aquele sambista, eu esqueci o nome agora, que ele morreu, que ele cantava assim, né? Malandre, malandre, mané, mané. E aí, quem lembra dele? Como é o nome dele? Esqueci agora. Só tem sabido. Quem lembra desse cantor sambista? Malandre, malandre, mané, mané. Eu esqueci o nome dele. Então, abençoados, tudo que viermos a fazer, que não seja por contenda, por vanglória, sabe? Que não seja por ganância, por orgulho próprio, mas que haja... É Bezerra da Silva, sim, Bezerra da Silva. Obrigado, Bezerra da Silva. Que seja por humildade em nossos corações, né, irmão? E a graça nos ensina isso, né? Graças a Deus, a graça vem trabalhando nas nossas vidas, o Espírito do Eterno vem sempre direcionando o nosso entendimento. Tá bom, irmãos? Ficamos por aqui, graça e paz, que Deus conceda sabedoria, ilumine o teu entendimento
para que você esteja desfrutando da graça do Pai. Fui! Até a próxima.